O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis, conhecereis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco, e não me conheceis, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acredita-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai, ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo: quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, marcados pelo quinto domingo, passando pelo quinto domingo da Páscoa, nós hoje encontramos nos Atos dos Apóstolos uma prática antiguíssima da nossa igreja. Nós encontramos que para o serviço, o ministério prestado à comunidade, é preciso que a comunidade precisa primeiro dar um olhar sobre aquilo que acontece e admitir de fato aquilo que é necessário e mais urgente a ser feito na vida da igreja. Então, naqueles dias, diz Lucas, que escreveu os Atos, o número dos discípulos tinha aumentado, e os fiéis eram de origem grega e de origem hebraica. Havia os fiéis hebreus convertidos ao cristianismo, que seguiam os apóstolos, e havia os gregos que também seguiam os apóstolos. Os fiéis de origem grega fizeram um apelo. Eles disseram que não estava certo que as suas viúvas e os órfãos de origem grega ficassem desprovidos. Se eles fizeram esta queixa, é porque aconteceu, senão não haveria queixa nenhuma. Fizeram a queixa que os órfãos e as viúvas de origem grega estavam ficando desprovidos. Perigoso, porque o pessoal de origem hebraica era muito fechado. Então, os 12 apóstolos, dentro do entendimento da comunidade e da fé, então os 12, disse Lucas, reuniram a multidão, fizeram um encontro com a multidão, uma assembleia, e disseram: nós não podemos deixar a pregação,
é a nossa missão primeira, está na nossa índole de apóstolos: anunciar Jesus ressuscitado, pregar, converter, trazer as pessoas, arrebanhar, isto é, pastorear. Que a gente perca tempo ou com outros afazeres, ou melhor, se detenha, não é perder tempo, se detenha em outros afazeres. Muito bem. Discernimento. O discernimento vale muito para servir bem. Se a gente fizer bom discernimento, o nosso serviço vai ser melhor. Os apóstolos fizeram discernimento e, repletos do Espírito Santo e de sabedoria, nós vamos encarregar pessoas para essa tarefa. E deste modo nós vamos nos dedicar melhor à nossa função, o nosso munus. Munus é função. A proposta agradou a multidão, agradou a igreja. Então escolheram os primeiros diáconos da igreja. Os primeiros diáconos, como ele, diácono Sandro, eram casados também. Escolheram Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau de Antioquia, que era grego. Então não é novidade na igreja o diaconato. Se ficou um tempo sem fazê-lo, numa diocese ou outra, sem realizá-lo, foi por momentos históricos, mas que está na Sagrada Escritura e é base da tradição, é verdadeiro. Então também haviam, segundo os estudos e as cartas paulinas, não só diáconos homens, havia as diaconisas. Essas duas que subiram aqui para proclamar a palavra. Depois a senhora vai subir para proferir as santas preces. Isso é diaconia. Mulheres exercendo a função diaconal, prestando o seu serviço à igreja. Antigamente as mulheres não podiam fazer o que vocês fizeram hoje, não. Antes do Concílio Vaticano, não permitia-se que as mulheres subissem para o altar, nem muito menos que elas tocassem os vasos sagrados. Mas com o Concílio Vaticano II, que foi pastoral, que foi um lumen gentium, luz para todos os povos, foi revisto: é necessário que a presença feminina se torne forte, porque as mulheres, desde o princípio da Santa Igreja, elas estão a serviço da comunidade, como Maria, mãe de Cristo Deus, a mãe do próprio Senhor, serva, diaconisa, mãe, colaboradora, corredentora, como Maria Madalena, Joana, Maria de Clofas e tantas outras, que nós católicos às vezes desconhecemos, porque os cursos de formações às vezes estão vazios. Se dá a formação. Se perguntar nas paróquias o que eles querem, eles gritam assim: formação. A formação é dia tal, aí aparece 5 para a formação, 10, 15. Devia aparecer o número que aparece para a assembleia litúrgica, para vir à missa, lotar, encher, aproveitar, beber, se instruir, alimentar-se na fé, crescer na comunidade, dar passos novos, novos horizontes, e escolheram isso com base na vida comunitária. E a palavra do Senhor se espalhava, porque cada um na sua função com nobreza, servia o Senhor com alegria, e o número dos discípulos crescia muito em Jerusalém.
e grande multidão de sacerdotes e judeus aceitavam a fé, por causa do testemunho. Primeiro testemunho: deixar que o Espírito escolha, pedir o entendimento, pedir o discernimento, para que o Espírito Santo possa agir na vida da comunidade cristã, e com sabedoria, na ação do Espírito, tomar as decisões, que é o correto. Depois, nós temos o Evangelho de João, e João vai dizer assim: naquele tempo, que Jesus, falando aos discípulos, e os discípulos estavam ali com o coração perturbado. Não se perturbe o vosso coração. A primeira palavra é logo de Jesus: tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. O que ele quer dizer? Eu e o Pai somos um. Se vocês acreditam em minhas obras, nas obras que faço e nos meus ensinamentos, é porque o Pai me enviou para realizá-las. Na casa de meu Pai há muitas moradas, então não precisamos brigar, não é? Porque na casa do Pai tem um AP para todo mundo, cada um vai ter o seu apartamentinho, e você não precisa financiar pela Caixa Econômica Federal. Você precisa crescer na fé, ser bom, nutrir-se de Deus, amar os irmãos, comprometer-se, vivenciar a vida da igreja com amor, ser um cristão autêntico, que esta aí é a sua mensalidade para entrar no céu. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Oportunidade do financiamento é nessa vida, na outra eu desconheço, porque eu não morri ainda, então eu não sei, não é para onde eu vou. Eu espero que para o céu. Então a gente tem que fazer esse financiamento aqui, e por que perder tempo? Eu estou chegando à conclusão que a gente perde tempo não vivendo, não estando bem com as pessoas, não sorrindo, não se alegrando, não se amando, e não se amando a gente mesmo, e não gostando da gente. Isso é o início do céu. Fazer o bem a todos, dizia São Pio X, o mal a ninguém. Aí nós tornamos conhecedores do Pai, tornamos cada vez mais conhecedores do Filho, que é Jesus, no Espírito Santo, que é Deus. Vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos o lugar, voltarei e vos levarei comigo. Conforto do Espírito, preparação para Pentecostes, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. Onde Ele estiver, o Senhor, nós estaremos também. Ele está conosco. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Aí, como sempre, a indagação de Tomé: como nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? O caminho que Tomé pensou, uma vereda, uma estrada, uma trilha. O caminho que Jesus quer dizer é o caminho do ressuscitado, o caminho da luz, o caminho da bondade, o caminho da retidão, o caminho do Senhor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho é Ele. Depois um outro discípulo, outro apóstolo, faz outra pergunta: ninguém vai ao Pai senão por mim, diz ele. Ele é o mediador único. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes, e vocês estão vendo, porque estão vendo em mim o Pai. Quem vê o Filho vê o Pai. Senhor, disse Filipe, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Filipe, o apóstolo,
Jesus respondeu: há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acredita que estou no Pai e o Pai está em mim? É para nós a pergunta também, que se torna odierna, se torna para os dias de hoje. Acreditamos que o Pai está no Filho, o Filho está no Pai? E acreditamos nas obras do Filho, que nós mesmos a realizamos? E realizamos através da missão da igreja, da comunhão com a igreja. E quando estamos em comunhão com a igreja, estamos em comunhão com o Filho, e estamos em comunhão com o Pai no Espírito, e nossas ações são iluminadas, assim como nos Atos Apóstolos, a escolha dos 7. E não acreditamos que o Senhor Deus nos chamou, nos convocou e nos iluminou para assumirmos missões novas. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Aí Jesus, novamente, ele insiste com os apóstolos: acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. E depois fez uma promessa, e essa promessa realmente se realiza. Quando nós nos detemos os nossos olhares nas coisas que são realizadas por nós mesmos. Por nós mesmos, a igreja de Cristo. Quem acredita em mim fará obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai, e a nossa comunhão permanece. E vamos entrar daqui a pouco na Semana da Unidade dos Cristãos, e vamos rezar para que essa comunhão seja grande, seja extensiva, que a nossa comunhão seja tão grande, que a comunhão de uma vida, de uma comunidade de fé que se reúne, que reza unida, que trabalha unida, que tem gestos de ação de graças, que tem gestos de fração do pão, de partilhar diariamente, gestos de amor em todas as direções, seja na direção religiosa, no culto sagrado, seja na religião das obras sociais, seja na religião, na direção do serviço dos movimentos apostólicos que a igreja tem, em todos os sentidos, fazer e fazer bem, e amar o que se faz. Portanto, essas obras são obras de Cristo, porque nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Porque quando nós comungamos do pão sagrado da comunhão, que é Jesus, Cristo vai habitando sempre mais e alimentando-nos de tal forma que nós vamos nos abrindo mais ao serviço, à dimensão do servir. Esse ano vocacional, não poderia deixar de lembrar da diaconia, dos diáconos, e de tantos diáconos e diáconas, e diaconisas, que exercem a diaconia na igreja, religiosos e religiosas, sacerdotes, bispos, missionários, missionárias em toda a parte da terra, que fazem trabalhos grandiosos em nome de Cristo. Então, para nós, neste 5º domingo da Santa Páscoa, fica essa mensagem: vamos sempre na busca de olhar as realidades, olhar com os olhos do amor, trazer para a vida comunitária, rezar, discernir, deixar o Espírito agir, escolher, enviar, dar a bênção e sermos abençoados, e querer bem a todos. Louvado seja o nosso Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.